Matemática não é bicho-papão. Olá meninos, olá meninas, meus alunos do curso de Pedagogia da UNOeste. Olá você, professor, professora, que deseja melhorar a sua maneira de ensinar. Este é o canal Como Ensinar Matemática. Hoje, na nossa terceira aula sobre resolução de problemas, vamos falar dos problemas do campo multiplicativo. São aqueles que envolvem multiplicação e divisão, né? Então, o primeiro problema daquele quadro lá da primeira aula que eu mostrei são os problemas de proporção, ou a ideia de proporcionalidade. E aí tem um problema bem legal que é usado na sondagem matemática aqui no estado de São Paulo, que fala assim: um gato tem 4 patas. Quantas patas tem 2 gatos? E o que a gente fala para o aluno? Desenha. Tá, tudo bem, desenha. Então vai o aluno lá e vai desenhar o gato. E ele vai caprichar, porque o aluno gosta de fazer tudo bonitinho, vai desenhar o gato, os bigodinhos, o corpinho do gato. Está saindo aqui. O rabinho. Ah, pro, eu não sei desenhar gato. Não, não tem problema. Desenha do seu jeito. Então ele vai lá e desenha o gatinho dele. Ele vê que tem 4 patas o seu gato. Quantas patas tem 2 gatos? Ele vai de novo e vai desenhar outro gatinho. E fica 3 horas desenhando o gatinho para fazer bem bonitinho. Com o rabinho. Beleza. E aí ele vê que um gato tem 4 patas, 2 gatos têm 8 patas. Tá, mas eu pergunto, se fossem 50 gatos, ele ia ficar a vida inteira desenhando gato? E é o que acontece na sondagem, porque essa sondagem no primeiro ano fala com 2 gatos, no segundo com 5, terceiro com 10, no quinto ano 50 gatos. Então, não sou contra fazer no concreto, deixar o aluno descobrir o seu caminho, deixar aquele desenho para ele perceber e construir essa conclusão. Ele vai chegar nessa conclusão, você vai construir com o aluno essa conclusão. Ótimo! Só que ele tem que avançar. Então, no primeiro ano, você desenha, leva o gato, faz teatro de gato, leva o gato para dentro da classe, veste a criança de gato, faz o que você quiser com esse gato. Mas depois disso, o aluno tem que amadurecer. Nós temos que evoluir para uma linguagem matemática. Não vou ficar desenhando pata de gato o resto da vida para resolver o meu problema, tá? Então, como é que nós vamos resolver isso? Avançando para uma linguagem matemática. Então, um gato tem 4 patas. Eu preciso desenhar o gato? Não. O que eu vou fazer? O meu gato vai para dentro da caixinha. Por isso que eu falo que é o método das caixinhas, porque tudo a gente coloca na caixinha. Preciso desenhar as patas do gato? Não. O que eu vou colocar aqui? Quantas patas tem meu gato? 4. Então, meu gato tem 4 patas. Ótimo. Quantas patas tem 2 gatos? Isto é um gato. Quantas vezes eu vou fazer isso? 2 vezes. Então, vezes 2. Tá? Sentença matemática. Se você quiser, ainda no primeiro ano, para chegar nesta ideia da multiplicação, o que você vai fazer? Ah, eu tenho um gato e tenho outro gato. Quantos gatos eu tenho? Ah, eu tenho 2 gatos. Então, eu fiz o gato 2 vezes. Então, eu tenho 4 vezes 2. Certo? Para que você faça essa transposição da multiplicação, tá? E aí, a sentença matemática. O que eu quero saber? 4 vezes 2. Algoritmo. 4 vezes 2, 8. 8. E a resposta. Pergunta se o problema tem pergunta, o problema tem resposta.
Nunca deixa seu aluno largar a resposta lá pelo meio do caminho e o professor que se vire para encontrar a resposta. Organizar pensamento. Isso também é muito importante. Um pensamento desorganizado também se perde no meio do caminho, tá? Voltando, reforçando o que eu já falei na outra aula. O aluno precisa fazer tudo isso? Não, o aluno vai fazer como ele precisar fazer. Ele vai fazer o tanto que ele precisar para entender, né? Você, como professor, vai colocar esse esquema completo na lousa. Por quê? Porque você vai atender aquele aluno que é mais rápido, que não precisa desse esquema todo, mas vai atender aquele aluno que tem mais dificuldade, que vai mais devagar e que precisa uma organização de pensamento, certo? Então, ou o aluno que é mais lento, ou às vezes o aluno muito hiperativo, ele também se perde nos seus pensamentos, porque ele pensa tudo junto e misturado e não dá conta. Então, você precisa que esse aluno hiperativo organize o seu pensamento, tá? Então, a sua lousa tem que ser bem completa. Se o seu aluno vai fazer tudo, ele vai fazer aquilo que ele tiver necessidade de satisfazer o seu raciocínio. Contanto que ele se encontre, tudo bem. Então, não vamos parar com essa coisa, ela está colocando um método, então agora a gente tem que obrigar o aluno a fazer isso. Não, não. Né? Não é camisa de força. É um instrumento que você vai dar para o seu aluno para que ele consiga se organizar. É um instrumento, mas não é camisa de força. Tá? E aí, o aluno, quando entende esse raciocínio, ele trabalha com qualquer número. 4, 40, 400, vezes 2, vezes 20, vezes 2.000. Não interessa, podem ser 2.000 gatos, porque ele já generalizou essa ideia, ele consegue transportar, ele consegue generalizar uma informação para qualquer situação. Aí sim ele está se apropriando do conhecimento, certo? Muito bem, essa é a ideia de proporcionalidade. A outra ideia é a ideia de comparação na multiplicação, que também entra na multiplicação com triplo, dobro, triplo, 4 vezes mais, 5 vezes mais. Como é que isso vai ficar? A mesma coisa. Luísa tem 12 figurinhas e seu irmão Antônio tem o triplo dessa quantia. Como é que eu vou fazer isso? Do mesmo jeito. Luísa tem 12 figurinhas. Aonde que eu vou colocar a coleção da Luísa? Na caixinha. Coleção da Luísa vai para a caixinha. Quantas figurinhas tem a Luísa? 12. Seu irmão tem o triplo desta quantia. Quanto que é o triplo? 3 vezes 12. 12, 12, 12. 3 vezes 12. E aí segue normalmente. Sentença matemática. 12 vezes 3. Algoritmo. 12 vezes 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 1, 3. Coloca aqui a resposta e coloca aqui a resposta do problema. Tá? Mesma coisa. Muito bem. Outro problema. Configuração retangular. Configuração retangular é tudo aquilo que a gente consegue ajeitar em linhas e colunas, tá? Linhas e fileiras, linhas e colunas, matematicamente a coluna é na vertical e a linha é na horizontal, tá? Quando se fala em classe, em teatro, classe a gente fala, né, fileira, mas a fileira na vertical. Então tem algumas mudanças de terminologia. Tanto faz, se eu estou considerando na vertical ou na horizontal. O que interessa é que eu vou conseguir organizar esses dados num retângulo. Então vamos lá. Um salão tem 3 fileiras com 4 cadeiras cada uma. Quantas cadeiras tem nesse salão? Então, eu posso desenhar as cadeiras? Posso, mas eu vou ficar muito tempo desenhando cadeira. Porque aqui eu estou falando com 3 fileiras de 4 cadeiras. Se eu tiver 40 fileiras com 200 cadeiras, eu vou ficar a vida inteira desenhando cadeira. Então, já passamos essa parte, né? Legal. O meu salão é a minha caixinha. Fileiras com cadeiras.
Então, eu tenho fileiras com tantas cadeiras. Quantas fileiras eu tenho? 3. Preciso desenhar as cadeiras aqui? Não. O que eu coloco? O meu número. Eu generalizo. Com quantas cadeiras em cada fileira? 4. Preciso desenhar? Não. Vou simplesmente colocar o meu 4 aqui. Tá? E aí eu sei que eu vou ter o quê? 3 fileiras com 4 cadeiras, ó. Seria essa a ideia. E simplesmente eu vou contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Mas se forem muitas cadeiras com muitas fileiras, eu vou demorar para contar isso. O que é o mais fácil? 3 vezes 4. E eu vou usar a minha tabuada. Só. Então, qual esquema eu vou fazer? Salão, 3 fileiras com 4 cadeiras. Aonde está a minha pergunta? No total de cadeiras. Né? Sentença matemática, que eu quero saber, 3 vezes 4. Algoritmo, 3 vezes 4. Ah, mas isso precisa escrever? Na sua lousa você precisa. Porque lembra, aquele aluno que abaixa para pegar o lápis que perdeu, ele sabe o que está acontecendo. E a resposta. E aí, quando o aluno generaliza isso, ele faz com qualquer número. Tá? Então, pode ser carteiras numa classe, num salão de festa, num cinema, canteiros com alface, qualquer coisa que eu consiga organizar em linhas e colunas. Essa é a organização retangular. Muito bem. A outra ideia de problema no campo da multiplicação é a ideia de combinatória ou raciocínio combinatório. É aquela ideia onde eu tenho combinação de elementos, possibilidades. Né? Juntar 2 grupos para ver quantas possibilidades eu tenho. Então, vamos lá. Márcia tem 5 blusas e 3 saias. De quantas maneiras diferentes ela pode se arrumar? Então, vamos começar desenhando, que é o que todo mundo faz, não é? Então, eu desenho as 5 blusas. Eu tenho uma blusa azul, laranja, verde, vermelha e rosa. Uma saia lilás, uma saia azul, uma saia marrom. E aí a gente começa a fazer as combinações. Esta blusa com esta saia, esta com esta, 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 esta com essa. E vai fazendo, e vai fazendo. E aí pede para a criança contar. Gente, fala sério, nem Jesus Cristo conta isso. E isso se a criança for tão organizadinha que ela consiga fazer algo minimamente organizado. Mas a gente sabe que tem criança que nem isso consegue fazer. Mesmo a criança mais organizada desse mundo não consegue contar isso. Então, desenhar não vai levar a nada. Posso fazer teatrinho da saia? Deve. Leva as roupinhas, leva desenho de bonequinha de papel, vai fazendo as trocas para que ela entenda qual é a ideia, certo? Depois que ela entendeu qual é a ideia, nós vamos passar para uma linguagem matemática, tá? Então, como é que a gente vai fazer isso? Márcia tem 5 blusas e 3 saias. O guarda-roupa da Márcia vai para onde? Para a minha caixinha. Então, aqui é o guarda-roupa da Márcia. 5 blusas. Eu posso desenhar as 5 blusas aqui? Posso desenhar as 5 blusas. Mas eu preciso? Não. Como é que eu generalizo? Coloco o número. 3 saias. Eu posso desenhar as saias aqui? Posso. Mas eu preciso? Não. Como é que eu generalizo? Coloco o número aqui. O que eu quero saber? Quantas formas diferentes eu posso organizar isto? Essa blusa com essa saia, essa blusa com essa saia, essa blusa com essa saia, essa blusa. Não é? Posso fazer isso para o aluno entender? Posso. Na primeira vez, você vai generalizar, então desenha blusinha, blusinha, blusa.
saia, saia, saia. Porque eu teria isto aqui. Pode desenhar, estou fazendo 3 com 3, tá? Só para organizar tempo, encurtar o tempo. Essa blusa com essa saia, 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 essa blusa com essa saia. Para que ele entenda qual é o esquema. Esse é o esquema da tabuada. Depois a gente faz uma aula de tabuada. Mas generalizando, o que eu vou ter? Eu coloco o número aqui e coloco o número aqui e multiplico. Então, sentença matemática. O que eu quero saber? 5 vezes 3. Algoritmo. 5 vezes 3. E coloco a resposta. Tem pergunta, tem resposta. Tá? Então, minha análise combinatória. Agora temos outra formulação desse problema, que piora um pouco as coisas se eu quiser fazer desenhando. Então, um time de futebol tem 3 jogos de camisa e 4 jogos de calção. De quantas maneiras diferentes ele pode se organizar? Então, um time de futebol tem as suas roupas. 3 cores de camisa, 4 cores de calção. Ótimo. Só que ele tem 3 cores de camisa, 4 cores de calção e 2 cores de meia. O que eu vou fazer isso? Eu sei que tudo isso, essa combinação toda de camisa com calção, eu ainda vou combinar com mais 2 cores de meia. Então, o que eu tenho que fazer? Vezes 2 cores de meia. Um time de futebol tem 3 conjuntos de camisa, 4 cores de calção, 2 cores de meia e 3 cores de boné. O que eu faço? Tudo isso vezes 2 e ainda vezes 3 cores de boné. Um time de futebol tem 3 cores de camisa, 4 cores de calção, 2 cores de meia, 3 cores de boné e 3 cores de chuteira. Vezes 3 cores de chuteira. Isso eu posso fazer infinitamente. Agora, imagina se eu for fazer tudo isso desenhando. Vai resolver a vida de alguém? De jeito nenhum. Tá? Se ele entender esse esquema, ele faz com qualquer número, com qualquer quantidade de possibilidades. Tá? E aí a mesma coisa, sentença matemática. Como é que fica a sentença matemática disso tudo aqui? Então, primeira pergunta, 3 vezes 4. Ah, mas se forem mais 2 cores de meia. Preciso dessa resposta, vezes 2 cores de meia. Ah, e depois? E aí você vai trabalhando com expressão. Então, eu vou fechando, fecho essa resposta, coloco 3 vezes 4, 12, vezes 2. Ah, e mais 3 cores de meia, vezes 3. E vou colocando quantas vezes eu precisar. Certo? Algoritmo. E aí faço meus algoritmos todos e coloco a resposta. Mas o que interessa é esse tipo de esquematização, onde eu não preciso usar desenho, não preciso usar um monte de linhas que ninguém consegue contar, porque fica impossível. Imagina eu colocando isso com ainda 2 cores aqui de meia, né? Imagina só. Com 2 cores de sapato ou de meia. Então, eu tenho tudo isso e ainda isso, vezes isso, mais com uma meia. Isso, com outra meia. Isso, vezes outra meia. Gente, é para enlouquecer cristão, né? Não dá certo. Então, temos aqui um esquema bem fácil de entender. A outra ideia é a ideia de repartição e a ideia de medida, comparação ou medida. São as duas ideias que eu vou ter na ideia da divisão. Então, vamos lá. Tenho 12 balas para dividir por 4 crianças. Quantas balas cada um vai receber? Então, no começo, faz teatrinho, leva bala, distribui para as crianças, faça no concreto. Depois que já fez isso,
Vamos fazer um esquema matemático que ele consiga entender e generalizar. Então, eu tenho as minhas balas. As balas vão para onde? Para a caixinha. Então, eu tenho uma caixinha com 12 balas. Certo? Quero dividir por 4 crianças. Poderia fazer 4 caixinhas aqui? Poderia, né? Então, eu quero dividir por 4 crianças. Mais uma para cá. Tá. Quando são 4, ainda cabem. Mas se eu tivesse 120 por 40, eu não ia conseguir colocar 40 caixinhas aqui. Então, vamos avançar um pouco mais. Vamos avançar nessa generalização. Como é que eu vou fazer? A minha caixinha com 12 balas. E eu sei que eu vou dividir em várias crianças. Certo? Quantas vezes eu vou dividir? Quantas vezes eu tenho isso aqui? 4 crianças. Eu vou dividir por 4 crianças. Então, eu vou dividir 4 vezes. Tá? Posso até colocar aqui, ó. Dividir por 4 vezes. Quanto cada criança vai receber? Essa é a minha pergunta. Então, sentença matemática fica como? Que eu quero saber 12 dividido por 4 crianças. Né? Algoritmo, 12 dividido por 4, 3, 0. Minha pergunta igual a 3, coloco a resposta. Agora, eu posso ter uma outra situação que eu vou fazer com o mesmo número, para você ver a diferença entre repartição e comparação ou medida. Por que comparação ou medida? Medida é quando eu tenho um número fixo para fazer essa divisão. Né? Quando eu falo numa receita, a medida é uma xícara. Então, eu conto de xícara em xícara. Num problema de matemática desse tipo, qual é a minha medida? Eu tenho 12 balas para distribuir 3 balas para cada criança. Quantas crianças vão receber? Então, qual é a diferença? Eu tenho 12 balas, eu sei que eu vou dividir e cada uma vai receber 3 balas. Aonde está a minha pergunta? Quantas vezes eu vou dividir? Olha, eu mudei o local da pergunta. Aqui eu sabia que eu ia dividir por 4 crianças, não sabia quanto cada uma ia receber. Aqui eu sei que ela vai receber 3 balas, mas eu quero saber quantas crianças vão receber 3 balas. E aí, o resto é a mesma coisa. Sentença matemática, 12 dividido por 3. 12 dividido pela medida de 3 em 3, em grupos de 3. Faço o algoritmo. Coloco aqui e coloco a resposta. Então, essa é a diferença entre repartição e comparação ou medida. A medida é essa. Eu já tenho o número final, tá? Mas o esquema é o mesmo, deslocando o local da pergunta. Aqui a pergunta está quanto cada criança vai receber. Aqui a pergunta está quantas crianças vão receber aquela quantidade. São os dois problemas envolvendo a ideia de divisão, de repartição, né? A ideia da divisão. E assim encerramos os nossos problemas do campo multiplicativo, que envolve multiplicação e divisão, ok? Na próxima aula vamos falar de multiplicação por decomposição, que é uma maneira bem interessante de se fazer multiplicação. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula. Um beijo, até a próxima. Matemática não é bicho-papão.